Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Estamos aqui reunidos com o objetivo de aprender mais de Deus, ouvir a sua voz, de podermos receber dele as instruções necessárias para a nossa vida. Não estamos aqui com o objetivo humano de nos reunirmos, por mais que seja agradável. Nós não estamos aqui como um ato social, mas o nosso objetivo aqui é conhecer mais de Deus. Cada vez que nós caminhamos, nós identificamos este mundo pecaminoso, esse mundo carente de Deus, esse mundo que se satisfaz com as coisas do dia a dia. Graças a Deus, isso não deve ser uma verdade para mim e para você, porque estamos aqui em vez de 1000 outros lugares. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: a adoração religiosa, ela é rejeitada pelo Senhor. A adoração religiosa, a adoração profana, é sinônimo de Deus rejeitando. Deus não aceita. Eles, israelitas, acreditavam que as suas festas, seus sacrifícios, seus cânticos de louvor seriam aceitos por Deus, mas com um objetivo: receber as bênçãos do céu sobre a nação. Motivação errada. As respostas de Deus nos versos da semana passada foram: eu aborreço, eu desprezo, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas. Afasta de mim os seus cânticos, pois não ouvirei as melodias das suas iras. E Deus, ele fala de uma maneira dura e irada em relação à adoração daquelas pessoas. Amós anuncia que todos os sacrifícios que estavam sendo feitos não teriam o resultado pretendido, não seriam aceitos. Deus sequer iria olhar para eles. Essa reação era esperada apenas quando a pessoa fazia um ritual errado, quando ela não estava em comunhão com o Senhor. E por isso aquele momento estava mostrando a rejeição. E aquele povo de Israel não queria aceitar que a própria adoração deles fosse rejeitada, mas estava sendo. O fato de que Deus iria esconder os seus olhos, não iria dar mais atenção àquelas coisas, até mesmo os cânticos deles eram como barulhos para eles. Imagina você estar falando com uma pessoa querida e amada, fazendo juras de amor, e a pessoa olhando para você e falando assim: para, eu não quero ouvir você falando isso para mim, mas eu quero dizer que eu te amo, não quero ouvir, você fala isso para mim, isso me incomoda. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Mesmo os cânticos e as músicas que enchiam as festas, que enchiam os bares, que enchiam todos os lugares, para Deus ali era uma necessidade de que Ele não queria aceitar. É só o começo, é só o começo. É só o começo. Deus ordena um viver justo, reto, como um pré-requisito para a adoração. Você pode elevar as suas mãos aos céus, você pode cantar louvores, você pode cantar aleluia, mas se o seu coração não tiver um coração voltado ao Senhor, Ele não aceita. A palavra de hoje tem como título: a falsa adoração trará como consequência o exílio e não a esperança. Amós é uma daqueles profetas que se levantam apenas para bater. E ele bate, ele bate, ele bate. Aproveitando o retorno também da nossa irmã Rayane, que não estava aqui, eu trouxe uma palavra apimentada para você. A falsa adoração trará exílio e não esperança. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Amós capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus. Amós capítulo 5, verso 1 em diante. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a se levantar. Estendida está na sua terra e não há quem a levante.
Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bérseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas e manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Palavra do Senhor, amém? Louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Tua palavra, Pai querido, que nos traz a correção, que nos traz, Pai querido, a meditação em relação aos nossos caminhos. Estamos enfermos, precisamos, Pai, da tua cura. E a tua cura, Pai querido, ela não muitas vezes ela não é doce, mas ela é amarga. E temos, Pai, comido desta palavra, que vem vindo amarga, domingo após domingo. E mais uma vez nos sujeitamos ao Senhor, para que o Senhor nos instrua, para que nós venhamos, Pai querido, a apresentar os nossos corpos como um sacrifício ao teu altar, com as nossas palavras, pensamentos, ações, omissões, com tudo que nós temos, Pai, possamos adorar verdadeiramente ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Falsa adoração. As pessoas, elas adoram adorar. A gente vê aí, dessa vez, o bar lá, o boteco, tá pelo menos com os cantores que cantam pelo menos melhorzinho, entendeu? Mas de qualquer maneira, o cântico deles é cântico para o próprio homem. A gente vê que a motivação da geração dessas músicas, elas são apenas a satisfação do seu próprio coração. E mesmo que nós insiramos elementos cristãos nessas melodias, elas vão continuar tendo uma raiz pagã, que Deus não aceita. Essa falsa adoração, ela traz o exílio. No caso do povo de Israel, cativeiro. No caso nosso, não é cativeiro. O nosso cativeiro é inferno. Porque a partir do momento em que vier o juízo do Senhor, não vai ter uma segunda instância, não vai ter uma próxima volta de Cristo, no sentido de resgatar o nosso coração. Ou você acredita ou você não acredita, ou você aceita ou não aceita, ou você vive ou você não vive. Essa parte do texto fecha o capítulo 5 e conclui com o anúncio de um julgamento em cativeiro. Nós vemos as 10 tribos de Israel indo para o cativeiro assírio. Por isso que essas divindades que estão sendo faladas aqui, Sicute, Quium, são divindades assírias. Deus já está falando para onde aquelas 10 tribos de Israel vão. E ele, em versos anteriores, ele diz: se arrependa que vocês vivem. Ainda há esperança. Mas eles continuam com a falsa adoração. É triste a maneira como os versos 26 e 27 levam os ouvintes a entender, além da rejeição do sacrifício, a consequência como um cativeiro que durou anos
e anos e anos. A Assíria, diferente da Babilônia, ela ia lá, tirava todo mundo, 100% da população, levava aquele povo cativo, escravo, debaixo de mão forte, e lá ele pegava uma porção de pessoas de um país, de outros, pegava várias porções de país e colocava nesse país novo para colonizar, já todos com uma mente já preparada, uma mente de escravo. E aí eles são os samaritanos. Todo o ódio, o escárnio do povo judeu em relação a esse povo é por causa que a formação deles vem de povos pagãos. Depois de muitos anos, quando eles retornam, os leões da terra começam a atacar e eles falam assim: a gente precisa trazer alguém que entenda a adoração desse Deus. E aí, para tentar de alguma forma aplacar a ira deste Deus. A nação não agradou a Deus durante o tempo do deserto. Você conhece a história de Êxodo. Aqueles homens e mulheres, eles viviam num misto de aceitar o juízo e não aceitar, reclamar da falta de água e aceitar a falta de água, aceitar carne e não aceitar carne, levantar deuses, adoração, bois estranhos. A gente vê todo o caminhar daquele povo como um caminhar pagão. Eles não tinham referência. E Israel continuou fazendo a mesma coisa. Eles olham para a história do povo de Israel no deserto, olham para a figura de Moisés, que serviu o Senhor por quase 120 anos, e no final ele foi rejeitado pela sua ação. E muitos podem falar: Deus, ele foi muito duro. Mas Deus, ele é duro com os filhos. Se você está vivendo um tempo de moleza, fique preocupado. A exortação, a ação de Deus é a ação de amor em cima de filhos que Ele ama. E nós não entendemos o que acontece. Nós só vemos a grande densa nuvem sobre as nossas vidas e nós não conseguimos ver um palmo na nossa frente. Mas nós temos que acreditar que Deus está conosco, porque senão nós não conseguimos caminhar. Quando você pega um trecho de muita neblina, chega ao ponto que você não consegue enxergar e você é obrigado a encostar o seu automóvel para evitar que haja um acidente. Grandes acidentes na Europa acontecem porque as pessoas elas continuam caminhando e aí tem um engavetamento de 30, 40, 50 carros, porque ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas por isso que nós temos que confiar na figura do nosso Deus. Continuarmos caminhando sim, mas entendendo que Ele, como a Rayane trouxe, a condição de que Ele é o capitão do barco. Ele está na frente, e apesar de nós não vermos com os nossos faróis normal, o farol dele de milha consegue cortar essa neblina e ver o que tem à frente e nos dar a direção. Essa é a grande importância de nós caminharmos sempre diante do Senhor. A nação não agradou a Deus durante o tempo no deserto, ao oferecer sacrifícios, e não agradará a Deus com a sua atual adoração, que honra outros deuses além do Senhor. Uma vez que a sua adoração é inaceitável, Ele vai enviar eles ao exílio. Ele fala da além do Damasco, que era a região da Assíria. Amós capítulo 5, verso 25, ele fala sobre a verdadeira adoração que deveria existir e não havia. Amós começa com esse parágrafo fazendo uma pergunta, esperando uma resposta negativa. Ele fala: vocês apresentaram oferta e sacrifício por 40 anos, ó casa de Israel? E Amós esperava que eles se arrependessem e falassem: não, nós oferecemos aos nossos deuses, aos nossos corações. Quando Josué ele estava prestes a findar a sua permanência na terra, ele convoca todo o povo de Israel e fala: vocês vão obedecer a Deus? Vocês vão ser pessoas que vão ouvir a palavra? E eles falam: sim, nós vamos ser obedientes à palavra. Josué olha e fala assim: vocês não vão fazer isso, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A decisão ela é individual. Cada núcleo familiar, ele tem um desígnio, ele tem um chamado de Deus. E cabe em especial ao sacerdote que ele possa realmente direcionar essa adoração. Falei nessa semana para o casal, falei assim: vocês tenham um encontro semanal, falo repetidamente para vocês, tenham um encontro semanal com vocês com a família, diante de Deus. Tenha pelo menos 2, 3 vezes tempo de leitura, coisa pequena.
E falei para um casal essa semana, eu vou cobrar, falei assim, pega o texto lá do Glorify, que é uma coisa simples, em 7 minutos, aquele processo todo se encerra, você não precisa fazer nada. Chama a sua família e tem esse tempo. Quando você desenvolve isso, você vai ter filhos que adoram ao Senhor. Graças ao meu bom Deus, eu tenho uma filha que adora o Senhor. Apesar de eu importunar a minha esposa, elas sabem do tempo, do horário de vir à casa do Senhor. Independente do que venham a fazer, independente do horário que vão dormir, independente do cansaço, sabe que há um compromisso a ser feito na casa do Senhor. E o que tem que ser deixado de lado não é a adoração ao Senhor, mas são as coisas que estão lá, as outras coisas. Essa pergunta que Amós faz se refere à aceitabilidade da adoração do povo durante a sua jornada de 40 anos pelo deserto. Mas pela continuidade do tema de adoração, se entende que aquela adoração ela era profana como é a do povo de Israel. O povo não tinha, naquele lugar, como oferecer a quantidade de sacrifícios que se oferecia no templo. Eles estavam no deserto, eles estavam em caminhada. Não havia tanto alimento assim disponível. O gado, ele se acabou. Tanto que o povo de Israel fala, olha, nós não temos o que comer. Deus manda o maná. Nós não temos gado. Porque se houvesse gado para sacrifício, tinha havido gado também para alimentação. E aí Deus manda as codornizes. Então eles não poderiam oferecer adoração ao Senhor. O que Deus queria aí era um coração voltado a Ele. Mais nada que isso. Mas mesmo assim aquele povo não queria. A idolatria do coração do povo é também parte do período do deserto, mostrando que a esse outros deuses como o bezerro de ouro se adorava. Aquelas pessoas elas tinham outras coisas que elas adoravam. Estávamos hoje à tarde num enterro, acabei sendo participado a finalizar um enterro fúnebre. Mais um ente querido, pai de uma colega nossa, faleceu e nós estávamos lá. O que é o tempo? O que é isso que a gente acha que a gente controla? E que a gente olha o relógio e a gente acha que a gente pode sair a hora que a gente quer sair e a gente vai realmente chegar no destino, no horário que a gente acha que a gente vai chegar, porque o GPS está mostrando lá, você vai chegar em 15 minutos, 20 minutos. Quem somos nós diante desse tempo? Quanto tempo nós vamos ter de vida? É uma palavra que eu já estou montando na minha cabeça para cemitério. Espero que eu não faça para você. Mas é uma palavra que basicamente vai falar sobre tempo, sobre relacionamento humano e sobre o legado que nós vamos deixar a Deus. Não se engane. Se você morrer amanhã, em 30, 60, talvez 90 dias, as pessoas não se lembrem mais de você. Não vão se lembrar. Haverá uma dor, haverá uma lembrança, em especial dos entes queridos mais próximos, mas aquilo vai ser diluído como açúcar na água. Passado um tempo, ninguém vai se lembrar de você. Mas nós temos uma vida eterna. Aquele povo de Israel, ele não levava em conta a condição da vida eterna, e talvez você também não esteja. Hoje pela manhã eu falei com quem estava aqui a respeito do fim dos tempos. Nós estamos caminhando a passos largos para a volta do anticristo. E a coisa ela vai pegar e vai pegar feio. Talvez nós chegamos a ver entes queridos nossos sendo mortos em nome do Senhor. Talvez nós não tenhamos a liberdade de estarmos numa igreja como essa, adorando ao Senhor. O povo de Israel, ele não levava em conta essa possibilidade. Sempre achava que havia um tempo a mais. Como dizer para pessoas jovens, como por exemplo a Júlia, e falar assim, Júlia, Hugo, vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que mudar o seu comportamento. Você tem que buscar a figura do Senhor. Não, pastor, estamos muito novo ainda tem muita coisa a fazer. O pastor que era o oficial lá fazendo o ofício fúnebre, ele olhou para mim e falou assim, quantos anos você tem, pastor Paulo? Eu falei, 57. Ele falou, pois é, eu vou fazer 70, 80, não lembro quantos anos. Ele falou assim, ainda tem muito tempo para caminhar. Eu falei, espero que sim. Nós não sabemos. A falsa adoração descrita, ela é complicada pela variedade de deuses como referências. Ele fala de um Deus que era considerado como uma estrela.
As suas imagens eram evidências astrológicas, as pessoas conseguiam olhar para os céus. E isso a gente vê em todas as culturas, esse panteão ou esse grupo de deuses, em que eles olham para a chuva, o deus da chuva. Ele olha para o trovão e fala Deus do trovão, e nós temos videogames que mostram o Raiden, Deus do trovão, o Thor, que é um deus nórdico, que também é um deus do trovão. E a gente vê essa mistureba de deuses que adoram as estrelas, adoram a criação, como se houvessem espíritos por trás dessas coisas que regessem o molhar da terra, ou a chuva que cai dos céus. As pessoas, elas gostam de dar nome, e aquele povo que estava ali, que era israelita, que tinha salvo, tinha sido liberto do Egito e tudo mais, continuava adorando deuses assírios. Olhava para aqueles deuses e tinham afinidade. A gente vê em Reis, a gente vê em Crônicas, o problema daqueles homens que, em vez de buscar Deus para ser aquele que traz a cura a eles, eles vão buscar adoração pagã ou deuses estranhos. E Deus repudia isso enormemente. Como que você, sabedor da verdade, você continua buscando coisas erradas? E você pode não estar buscando divindades, você pode ser que você não esteja num terreiro de cultura afro, mas o que você tem mostrado de adoração? O que tem sido importante para você? Deus é importante para você? Ele está entre o top 5 de você? Ou você tem tantas atividades dentro do seu dia? Nessa semana, o Felipe postou lá, a Rayane postou que tinha levado ele para dar uma volta, e todo mundo lá realmente se espoiçou, entendeu? Com a saudade do nosso querido. E aí eu coloquei para ele assim: Pastor Felipe, espero que você volte logo. E ele também, Pastor Paulo, eu falei assim: espero que você também volte a participar da nossa reunião de oração. E a resposta dele é a reação padrão de todos os cristãos. E aí eu quero ver se é realmente, se Deus quiser. Essa condição, se Deus quiser, ela tem duas abordagens. A primeira abordagem é: realmente eu me submeto àquilo que Deus quer que eu faça. Eu me prostro diante do Senhor, eu ouço a voz dele e realmente eu atendo naquilo que ele comanda. E outra coisa é simplesmente eu fazer uma transferência de culpa, e aí, aconteceu isso, então realmente Deus não queria, e aí eu uso se Deus quiser como uma desculpa para minha não adoração, que era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo. Se Deus realmente ele é Deus, ele tem que me alimentar, ele tem que cuidar de mim, e quando ele não cuida eu tenho que buscar algum tipo de artifício, nem que seja elevar a adoração profana às hostes dos céus. Amós está acusando os israelitas de incluírem em seus cultos a adoração a falsos deuses. Ao invés de oferecerem um coração amoroso e cheio de fiel obediência, o que eles fazem? Oferecem sacrifícios vãos, sem valor nenhum. É algo que eu falo para você sempre: se você vem à igreja sem o desejo de ouvir a voz de Deus, se você quer um lugar para você se sentir bem, você não está no lugar certo. Casa de Deus nunca foi um lugar para você se sentir bem. Rayane compartilhou comigo, acabou indo lá no hospital, porque o Felipe teve uma pequena complicaçãozinha. E eu tenho certeza que o desejo do Felipe estando lá e da Rayane não era que eles ficassem felizes, ou que alguém colocasse um som ambiente para ele ficar feliz, ou oferecesse uma bolachinha em cracker para ele. O que ele queria era o alívio das dores, a cura da enfermidade, para ele ir embora dali. A igreja é a mesma coisa. A igreja, ela é um hospital. Mas se a gente não tiver os médicos corretos, se a gente não tiver a forma de cura correta, a gente continua mantendo pessoas doentes. Falei com vocês hoje pela manhã, conversava com o pastor Ayrton, e ele pregando a teologia reformada, lá para um grupo de igrejas batistas. Ele pregou, e aí um pastor ele compartilhou comigo um áudio em que ele falou assim: pastor, tudo que você falou me levou a chorar. Eu olho para o meu ministério e vejo algo apenas humano. Eu vejo alguma coisa apenas cercada no eu, antropologicamente falando, perfeito, em que a gente cresce. Se Deus assim o permitir, eu já estou fazendo um orçamento, nós vamos dar uma pintada na igreja para ela ficar mais bonitinha, vamos colocar o nosso ar-condicionado, para poder ficar aqui num clima melhor, sem ouvir esses ruídos externos, aí, apesar que um barulhão desse aqui é difícil a gente isolar, mas pelo menos vai ficar melhor, e você vai se sentir melhor aqui nesse ambiente. Mas o objetivo da igreja não é você se sentir melhor,
A referência de adoração a Deus tem a ver com o sacrifício. Falei hoje pela manhã também, comecei a ver uma série que mostra um lugar que as pessoas vão lá para tranquilidade e a mulher fala: você está aqui para morrer. O objetivo seu estar aqui é para você sofrer. E a pessoa fala assim: eu não quero sofrimento. E aí aquela mulher olhou e falou assim: você já está sofrendo. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós estamos em sofrimento. Essa pretensa alegria, ou essa pretensa cuidado, esse jeito de agir, ele não traz nenhum tipo de felicidade a mim e a você. Depois dessa breve conclusão, Amós afirma a validade da sua profecia com palavras semelhantes de juramento. Ele não está falando segundo o coração dele. Eu não falo a você segundo a minha vontade. Gostaria de falar: olha, estou vendo um anjo, estou vendo prosperidade, estou vendo tudo certo, mas eu não vejo isso. Eu vejo morte e sofrimento. E cada vez mais que nós caminhamos, cada vez mais que nós ouvimos as Escrituras Sagradas, mais nós estamos a par, olhando para as nossas próprias iniquidades, e quão imundo nós somos e como nós carecemos de Deus. Vi hoje pela manhã, a Vânia postou lá: precisamos de alimento. Graças a Deus, que Deus tocou no coração do Rafael, porque senão a gente não ia ter o que apresentar na favela essa semana. Porque com certeza, todos nós, quando abrimos os nossos armários, nós encontramos alimento lá em abundância. E nós vamos poder alimentar as favelas, graças a Deus. Mas nós temos que voltar o nosso coração a essa condição de olhar para a condição do próximo, condição de que o centro tem que ser a justiça. O centro da adoração não é a minha mão levantada ao céu, ou a lágrima correndo pelo canto do meu olho, nem eu pulando. Você pode pular, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser, mas a verdadeira adoração, ela procede de dentro do seu coração. Nós podemos fazer um coral maravilhoso, nós podemos ter vozes perfeitas e equilibradas, mas sem a justiça no nosso meio, isso para Deus é como fosse uma abominação. Quando os sonhos de uma nação estão inseparavelmente entrelaçados com as promessas divinas, as expectativas de esperança podem criar uma profunda, gratificante fonte de força, uma vez que a fé cresce no coração daqueles que sentem a presença de Deus. Mas se você não sente a presença de Deus, as coisas elas vão se afastando. Hoje pela manhã, o Alexandre lá de cima, o nosso vizinho, figura, ele gritou lá de cima e falou para mim assim: Pastor Paulo, o culto é 19 horas. Eu falei: é 19 horas. Não mudou? Eu falei: não mudou, faz 10 anos que é 19 horas. Ele falou: beleza, 19 horas eu estou aí. Ele desceu, passou por mim, abaixou a cabeça e foi embora. Talvez uma pessoa que já foi de alguma forma cristão, ele tinha uma família. Quando nós iniciamos a igreja, o filhinho dele era pequenininho e ele passava a olhar para o ventilador e ficava ali olhando. Ele achava muito legal o ventilador ficar rodando e virando assim. E eu olhava para ele, ele falava assim: esse gira, esse gira. Ele era pequenininho ainda. A esposa o abandonou com o seu filho, foram morar sozinho, ele está lá sozinho. O que apresentar diante do Senhor? O que apresentar diante da sociedade? O que nós fazemos com o nosso tempo? A sabedoria divina pode ver o propósito daquilo que se encontra além do tempo e da compreensão dos nossos olhos mortais. Os planos de Deus podem correr em sentido contrário às nossas expectativas, mas quando se desenvolvem são bons, pois a vontade soberana de Deus ela é realizada. Nem sempre o cumprimento da vontade de Deus é satisfatório a mim e a você. Nem sempre. Eu diria para você que a grande maioria das vezes, quando Deus ele tem um plano diferente daquele plano que eu tenho, eu acho ruim e eu não quero. Eu quero cumprir a minha vontade, quero que Ele assine embaixo. Quantas pessoas vêm a mim buscando apenas um aval, como se eu fosse o engenheiro de uma obra e eu assinasse embaixo o projeto daquela pessoa e eu falo: não vou aprovar esse projeto, porque esse projeto não vai dar em nada. Quantos casais que querem casar e eu falo: não vou. Se você não passar por um discipulado, se você não buscar a presença de Deus, se eu não ver que em você realmente há um coração arrependido dos seus pecados, eu não vou consagrar vocês como casal, para vocês viverem uma vida de inferno. Confusões sim, discussões sim, problemas sim, inferno não. O inferno, a mulher ela arranja outro cara, o marido quer trabalhar o tempo inteiro fora,
As famílias, elas são desestruturadas. Há 3 semanas atrás, mais ou menos 2 semanas atrás, eu postei a figura de um cara que ele se identificava como sendo um coati. E aí aquele vídeo, que a gente pode até dar risada em relação àquilo, é a figura do jovem adolescente de famílias não cristãs nos dias de hoje, em que as pessoas, elas podem achar que são o que quiserem. Os nossos filhos, eles vão ser, entre aspas, excomungados dessa geração. Que bicho você se identifica, Luísa? Vinha brincando com ela e falei assim: Luli, se você fosse uma aranha, você queria ser o quê? Eu estava atormentando ela, porque eu gosto de atormentar. Como eu não tenho cachorro, eu tenho que atormentar minha filha, né? Entendeu? Então eu estava lá perguntando, eu perguntei de passarinho, perguntei de animal, eu comecei a importunar até que ela se encheu e falou: chega. Mas vai chegar um momento em que as pessoas podem chegar para o Hugo e falar assim: Hugo, com que animal você se identifica? Que animal você acha que é? Ele fala: nenhum. Como assim? Você entende que o padrão desse mundo, ele está todo fora do centro? O padrão dentro do contexto de Israel estava fora do centro, em que a verdadeira adoração era suplantada por outras coisas. Talvez você não se ajoelhe perante o Deus estrela, talvez você não olhe para o sol e fale que ele é o Deus Ra, mas o que você tem feito com o Deus tempo? Ou com o Deus entretenimento? Ou com o Deus mídias sociais? O que você tem feito com isso? O tempo, quanto mais, o que você mais dedica tempo, é o Deus que você adora. Eu procuro dedicar o maior tempo para mim, do meu tempo humano, para minha esposa e para minha filha. Mas em primeiro lugar é meu Deus. O meu Deus, ele está lá em primeiro lugar. Em segundo lugar está minha esposa e minha filha. Em terceiro lugar vem vocês. Tanto que hoje eu postei um negócio lá no grupo e falei assim: hoje é dia do Senhor, não me ligue, não me procure, porque as pessoas, elas esquecem do dia do Senhor e colocam toda sorte de atribuições, e aquelas coisas que são colocadas no dia do Senhor, elas são os mesmos ídolos que o Amós está criticando dos povos de Israel, que é os mesmos deuses que foram adorados pelas 2 tribos de Judá, que eles adoravam os deuses do Egito. Qual é o Deus que você adora? Quero que você medite nisso e saiba apenas de uma coisa: a sua adoração profana, ela não é aceita por Deus. E se você não colocar rumo na sua adoração, você vai ser encontrado como uma pessoa desprezível, uma pessoa que é não amada por Deus. E isso vai ser a pior descoberta da sua vida. Não se engane, Jesus está voltando. Não é conversinha de pastor, não é tentativa de fazer com que o seu coração se quebrante, mas eu quero que você entenda que Jesus, ele está voltando. Os sinais, eles são claros, e se você vacilar, você vai ficar. Você não adorar o Senhor de uma forma correta, você vai ficar. Não porque a sua salvação é atrelada às suas obras, mas porque as suas obras, elas atestam em quem você crê. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela conclusão de Amós, capítulo 5. Que o Senhor, Pai querido, alicerce nos nossos corações, nas nossas vidas, a mudança necessária para que a nossa adoração, ela não seja falsa, para que não haja exílio sobre as nossas vidas, e para que o nosso coração, ele seja lotado, cheio, transbordante da esperança que nós temos um Deus Emanuel, que estará conosco até a consumação dos séculos. Não permita, Senhor, que sejamos enganados pelos nossos próprios corações, porque os nossos corações, eles são enganosos. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.